Começando mais um Na Cornetagem, versão home office. Os assuntos hoje continuam naquela mesma velocidade da semana passada, sem muita novidade. Começando então pelo basquete, né? Algumas entrevistas aí repercutindo na mídia. O que você tem aí de novidade sobre isso, Lucas Banais? É o seguinte, tem duas coisas sobre o basquete aí, duas entrevistas de argentinos que repercutiram um pouco por aqui. A primeira foi uma entrevista do Enzo Ruiz, que já passou pelo Bauru Basquete, jogou pelo Rio Claro na última temporada. Ele deu uma entrevista para o site Uno Contra Uno, que é um site argentino que muito bom, por sinal, sobre basquete, que sempre entrevista os argentinos que jogam aqui no Brasil. E lá ele falou algumas coisas da sua experiência aqui no Brasil, de futuro. E uma das que mais chamou a atenção foi que ele falou um pouco sobre o estilo de jogo, né? É algo que a gente já tinha visto em entrevistas de alguns estrangeiros que passaram por aqui, que o estilo de jogo brasileiro não é muito bem pensado, é bem mais rápido. E ele fez algumas ponderações, não foi nem críticas nesse sentido, ele fez algumas ponderações. Ele também criticou um pouco a questão da tabela, ele disse que é o pior, o único contratempo realmente grande da Liga Nacional é a montagem das tabelas. Aquela velha questão de jogar 8 partidas em 15 dias e depois ficar 20 dias parado, né, que a gente já falou em vários outros programas. Chamou bastante atenção porque é legal fazer um paralelo, por exemplo, com a entrevista que o Osvaldas Matulionis deu para um site da Lituânia quando ele saiu daqui do Brasil. Naquela época ele falou muitas coisas que foram criticadas por aqui, mas foram criticadas na época por dois motivos. Primeiro, pela ênfase com que ele falou, ele foi muito agressivo. Segundo, que ele não tinha muita moral, né? Que ele jogou bem mal aqui no Brasil. O Enzo, ele tocou em vários pontos similares, principalmente essa parte do estilo de jogo, de um hipotético descompromisso tático em relação ao basquete argentino, em comparação ao basquete argentino, mas ele não foi agressivo, ele não foi atacando, ele fez algumas ponderações de maneira mais polida, digamos assim, que dão margem para o debate que a gente planeja colocar aqui. Essa entrevista está muito legal, recomendo que vocês deem uma olhada. Ele também mencionou que o Rio Claro ainda não tem patrocínio para o ano que vem, né? A Renata ainda não renovou, e que por causa disso foi todo mundo liberado para negociar com outros times. Se quando o Rio Claro tiver a verba, os jogadores ainda estiverem no mercado, eles vão tentar renovar, mas por enquanto está todo mundo livre. Mas o foco é mais um jogador estrangeiro, dessa vez um argentino, mencionando um possível descompromisso tático, uma falta de inteligência na hora de jogar basquete aqui no Brasil. Vocês concordam? Qual a opinião de vocês? É cultural? É isso aí mesmo? O que vocês acham? Fábio Toledo, sua opinião. É uma coisa que tem sido comentada. Eu lembro no podcast que a gente fez, né, Guanais, com o agente de basquete, qual é o nome dele mesmo? Vinícius. Isso, o Vinícius, a gente fez o podcast, e ele falando da formação de atletas no Brasil, que está com dificuldades para aparecerem novos jogadores, e também por conta dessa dificuldade aí de leitura tática, ou também de qualidade técnica, é um problema aí que está se mostrando já há algum tempo, né, no basquete brasileiro, e que acho que esses jogadores vindos de fora, eles percebem muito, né, o que acontece, porque, por exemplo, o Enzo, né, de uma escola argentina de basquete, tem um estudo, né, diferente que até aqui do Brasil. A gente vê a quantidade de argentinos, né, que estão no basquete brasileiro e indo bem, né, no basquete brasileiro, mostra muito, né, que essa questão tática ainda é um problema dos brasileiros, e que eu vejo assim, existe uma possibilidade de melhora até pela chegada desses argentinos, né? Mas nesse momento o brasileiro está defasado, né, com relação a isso. A gente pegou aquela geração, né, que está acabando, boa parte já aposentou, mas ainda tem alguns de atividade, dos jogadores brasileiros que foram para a NBA, né, como Leandrinho, Nenê, Varejão,
até Alex e Marquinhos, que foram e voltaram, Marcelinho Machado, essa geração que está indo embora, e realmente muito se fala de um buraco, né, que teve. Então existe uma grande nova geração depois dessa. Muitos apontam que aí os nascidos a partir de 1996, 97, que ainda são muito jovens para assumir a bronca hoje, mas que esses sim, liderados aí por, quem sabe, os que são um pouquinho mais velhos, tipo Raulzinho, Rafa Luz, essa galera assim que ficou meio que num limbo geracional, que essa galera mais nova que está chegando aí pode fazer alguma diferença para o basquete brasileiro. Vamos ver, mas realmente chama atenção essa entrevista do Enzo, e só também para não parecer que ele só criticou, que ele só falou mal, primeiro que, novamente, ele ponderou essas coisas, mas não em um tom de muita crítica, não destruindo o nosso basquete. Foi algumas constatações que ele teve. E ele fez vários elogios, falou também da experiência no Brasil, disse que imagina que vai ter mais argentinos e uruguaios ainda vindo para o Brasil na próxima temporada. Foi uma entrevista bem, bem legal mesmo, que ele fez para o site Uno Contra Uno. Recomendo vocês procurarem e darem uma olhada. É facinho de ler, tá bem legal. Com relação a estrangeiros mesmo, argentinos, uruguaios, é uma possibilidade mesmo, né? Que existe, tem espaço para mais jogadores chegarem vindos aí do Rio da Prata. Não, tem espaço e com o dólar, se bem que o dólar está abaixando agora, né? O dólar que está hoje é mais ou menos o dólar do começo da temporada passada. Mas a experiência com os argentinos foi boa, a meu ver. Né? Vieram aí jogadores que não estavam aqui, tá? Então, desconsiderar, tipo, Balbi, por exemplo, e Parodi, que são dois craques também. Mas, por exemplo, Fagiano, Figueiredo, o próprio Ambrosino, tiveram alguns argentinos que vieram para cá e jogaram bem. Foi bem legal. O Punch Barreira, né, no caso um uruguaio, aí no caso do Flamengo. Claro que também tiveram os que não funcionaram muito bem, como o Buemo, do São José. O Ambrosino jogou bem ali, mas não tinha muito espaço também. O Mariani foi bem, junto na primeira lista o Mariani. Mas eu acho que a experiência no geral foi boa. Não duvido que venham mais estrangeiros, mais argentinos para cá nas próximas temporadas também não. Até porque, no final das contas, hipoteticamente, eles recebem menos, né? Porque todos os estrangeiros recebem em dólar, mas o dólar para eles vale muito mais do que para o americano. Então, vamos ver os próximos andamentos. Rafael? Então, eu queria falar o seguinte, a gente teve uma entrada muito grande de estrangeiros no basquetebol brasileiro. É bacana o intercâmbio, é bacana, mas eu queria colocar um ponto que nunca se fala na discussão, que é a questão dos nossos treinadores. Nossos treinadores, na minha visão, estão muito defasados. Daqui a pouco, retorna, Rafael Antônio. Criticou o treinador, caiu a ligação. Hein? Pois é. Então, voltou, Rafael? Voltou. Tá complicado aqui, tá toda hora caindo, mas vamos lá. Eu queria dizer o seguinte, tem muito jogador estrangeiro, mas pouco técnico estrangeiro, pouco treinador para passar esse intercâmbio para os nossos treinadores. Aí o que acontece? Vem o Matuliones da vida, que tem uma leitura de jogo, e pega um treinador brasileiro, fica perdido. Aí ele até é muito critica, porque o cara não jogou nada no Bauru, mas também a escola de basquete dele é completamente diferente do sistema de jogo implantado pelo treinador que está em determinada equipe. Então, assim como é legal você ver a vinda de... Acho que caiu de novo. Caiu de novo. Até uma dúvida que eu tinha, vocês esclareceram agora. Então, o jogador argentino também ganha em dólar? Também ganha em dólar. Também legal. Ganha em dólar. Rafael? Tá muito... o horário deve ser péssimo agora para a questão da internet. Eu queria dizer o seguinte, eu estava dizendo em relação aos treinadores. Não tem intercâmbio, são sempre os mesmos técnicos no basquetebol brasileiro. Há muito pouca renovação.
Então, isso acaba fazendo com que a gente tenha esse recesso na leitura de jogo. Vem muitos jogadores estrangeiros e eles não têm a mesma leitura dos nossos treinadores. Então, isso é complicado. Às vezes, eu acho que é muito jogador estrangeiro e pouca renovação em termos de treinadores. E aí, por conta disso, alguns estrangeiros se dão bem e outros não se dão tão bem assim. Então, eu penso que e os treinadores da Europa, mesmo Argentina, mais Brasil. É um treinador que tá um pouquinho complicado de entender o que o Rafael está falando agora. Vocês, pelo que o Rafael explanou até agora, vocês concordam com ele? Concordo, mas não usando o exemplo do Matuliones. Né? Ele já não tinha grandes atuações antes de vir para o Brasil, continuou sem ter depois. O que não invalida a mensagem. Foi até por isso que o Matuliones foi muito criticado. Não foi nem tanta mensagem, foi mais o mensageiro na época. Né? Mas concordo sim. Realmente é um dos vários problemas da modalidade no Brasil. Não tem muito intercâmbio. Recentemente que os técnicos começaram a fazer um pouco mais esse tipo de estudo, de estudo mesmo de ir até lá, né, a outros países, ver o que está sendo feito em outros lugares. Não que eles não fizessem isso via internet, vendo jogos por aqui, etc. Mas a gente vê nos últimos anos muitos jogadores, muitos técnicos indo fazer estágios na Europa, indo fazer estágios na Argentina, estágios, programas de escola de treinadores com técnicos renomadíssimos na Europa, por exemplo, como foi feito nos últimos 2 anos, eu acho, Demetrius foi, por exemplo, Gustavinho, Guerrinha, são jogadores também que foram, técnicos que foram para a Argentina. Mas assim, aquele movimento aos poucos, né? Está acontecendo aos pouquinhos e eu acho que ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Mas eu também tenho a questão de cultura, né, de tipo de basquete. O basquete brasileiro está defasado taticamente? Até pode estar, mas nunca foi igual ao basquete argentino, nunca foi igual ao basquete espanhol. O basquete brasileiro sempre foi muito mais de transição, de velocidade, até um pouco de bola de 3 também, um pouco não, né? Também com bastante bola de 3. Então, tem esse ponto também, esse ponto cultural. Da mesma maneira, não é todo, aliás, não é todo não, né? Não é quase nenhum brasileiro que vai jogar na Argentina também. Eles também não querem os nossos jogadores por conta dessa diferença. Então, tem os dois lados da moeda, tem os dois lados dessa história. E o treinador de... Não precisa nem ser o treinador estrangeiro vir para o Brasil, mas o treinador compreender as qualidades do jogador que está vindo para ele. Né? A gente vê, por exemplo, o São José nessa temporada, embora não tenha feito uma boa temporada no sentido de classificação, né? Nem chegou aos playoffs do NBB, mas a gente via um esquema tático de jogo diferente, né? Baseado um pouco também nos jogadores que tinham lá no time. Né? O Paulo Jaú utilizou algumas movimentações, alguns esquemas, né, de jogo que muitos times da Argentina realizam, né? Até por conta da quantidade de argentinos que tinham, né, no time. Né? Pelo menos 3 ali, né, eram argentinos, então isso dava uma qualidade para os jogadores, inclusive jogadores brasileiros utilizando, né, fazendo parte desse esquema. Por exemplo, o Duda Machado, numa temporada que ele se destacou até mesmo pelas assistências que ele dá, não apenas pelas bolas de 3, como ele se destaca. Então, o treinador também, né, compreendendo o estilo de jogo dos atletas, tem condição de melhorar o basquete, né, de melhorar ou fazer um jogo diferente do que venha sendo realizado. Por exemplo, para equipes com menor investimento, né, que não tem condições de trazer grandes jogadores, né, de montar um elenco forte com grandes nomes, você ter um time taticamente mais bem organizado é um negócio bem interessante, né? Acho que é mais fácil você ter essa qualidade tática
para funcionar do que você gastar, né, muito dinheiro com jogadores. Mas muito no Brasil, até por conta dessa defasagem, na minha opinião, aquele time com grande investimento sempre vai estar ali, né, entre os favoritos e muitas vezes conquistando o título. Quer concluir o seu raciocínio, Rafael? Bom, eu estava fora de órbita aqui, troquei o modem, mas agora tá legal? Sim, estamos te ouvindo. Aquele modem, esse modem aqui, pode esquecer, velho. Uma várzea. Não, eu estava dizendo sobre os treinadores. Aqui no Brasil, pensa-se muito em trazer estrangeiro. Eu até acho que esse ano nós vamos ter mais jogador brasileiro no mercado aí. Eu sei que o jogador argentino é um jogador barato, mas eu acho que até aquela questão de 4 estrangeiros precisava ser repensada, porque nós não vamos ter 16 times no NBB. Eu acho que nós vamos ter bem menos. E a gente tem que suprir os jogadores, primeiro, brasileiros. Mas eu acho que também tem que ter uma renovação de treinadores, né? Vocês estavam comentando sobre o Matuliones, que jogou muito mal em Bauru. Falta também aos nossos treinadores um maior intercâmbio com o basquetebol internacional. Muitos ficam acomodados, ficam 5, 6, 7 anos numa equipe, não se preocupam, por exemplo, em ficar 2, 3 anos na Europa para rever conceitos, né? Eu acho que tem um comodismo muito grande também entre os nossos treinadores, e isso faz com que, e uma panela muito grande, faz com que também treinadores estrangeiros não trabalhem aqui. Você vê, é muito difícil um argentino, por exemplo, treinar uma equipe brasileira. Eu acho que o intercâmbio deveria ser maior. O próprio basquetebol brasileiro iria evoluir nesse sentido, pelo menos essa visão que eu tenho. Por isso que muitas vezes os times trazem muitos estrangeiros e muitos estrangeiros não se adaptam, porque tem uma leitura de jogo, uma fórmula de trabalhar e pensar diferente dos nossos treinadores. Lanai, você lembra quantos técnicos estrangeiros já tiveram no NBB? Não me lembro. Eu lembro do Gonzalo no Flamengo. O Gonzalo, o Sérgio Hernandes, né? Pô, o Sérgio Hernandes, né? Vamos lá. Em 12 anos de NBB, 2. Então, o Sérgio Hernandes, inclusive, é um caso interessante que os jogadores muitas vezes não entendiam o que ele estava propondo, e ele não teve muito tempo de adaptação aqui, não teve esse tempo para ensinar os jogadores mesmo o que ele queria passar, e acabou que não deu muito certo aqui no Brasil. Falando de treinador estrangeiro, vamos continuar nessa toada. Hoje o Rubem Magnano, né, o ex-técnico da seleção brasileira de basquete, deu uma entrevista para o jornalista argentino Carlo Altamirano, que, pelo menos daqui do Brasil, vendo a imprensa argentina daqui do Brasil, eu imagino que o Altamirano seja a principal referência no jornalismo de basquete lá da Argentina. Uma das perguntas que o Altamirano fez para o Rubem foi por que com talento e com os nomes que o Brasil tinha na gestão do Rubem, o Brasil não conseguiu grandes feitos, né, em nenhuma competição. E o Rubem deu uma resposta no seguinte sentido, que ele não via comprometimento com a seleção e que ele também esperava mais tanto dos mais veteranos, como também da nova geração, que não tinha também não dava grande atenção para a seleção brasileira. Quase que ato contínuo, a CBB, a Confederação Brasileira de Basquete, emitiu uma nota institucional, né, uma nota que não foi assinada e, portanto, é uma nota assinada pela instituição, pela CBB, rechaçando tudo que o Mariano disse, apoiando os jogadores brasileiros e dizendo que, abre aspas, ele não conseguiu manter um legado após a sua saída, mesmo diante do salário astronômico que recebia. Então, assim, o nível não foi lá muito alto, mas levanta outro debate aí, né, do que aconteceu com a seleção brasileira nos 7 anos que o Rubem ficou no comando do Brasil, né, de 2010 até 2016. Lembrando que ele pegou aí duas Olimpíadas, alguns torneios continentais, nenhum com um grande resultado
aqui comandando o Brasil. E aí, quem que vocês acham? Tem algum lado certo nessa história? Vocês acham que o jogador, o atleta brasileiro tem uma certa resistência a técnicos estrangeiros? Que para mim ficou essa sensação de que o atleta, né, o jogador de basquete brasileiro, né, já que nós estamos no assunto basquete, tem uma resistência para com técnicos estrangeiros, como se o técnico estrangeiro não entendesse de como o brasileiro joga. Eu acho que essa geração do basquete brasileiro dos últimos 12 anos é muito individualista e pouco coletiva. Se a gente for fazer uma análise, o que o basquetebol brasileiro ganhou de relevante com essa geração de Nenê, Leandrinho e outros mais, Anderson Varejão, Thiago Splitter, caras que jogaram a NBA, fora os que atuavam aqui. Os últimos grandes resultados de seleção brasileira é da geração Marcel e Oscar, que tinham muito mais comprometimento com a seleção. Eles estavam muito mais preocupados com a seleção brasileira do que, por exemplo, jogar no exterior. Oscar Schmidt abriu mão de jogar na NBA, porque naquela época ou você jogava na seleção para participar de uma Olimpíada, ou jogava na NBA, você não tinha escolha. Ele optou em defender a seleção brasileira. Então, acho que o problema é conceitual. Nós temos hoje uma geração que pensa diferente, que acha que seleção brasileira não é tão relevante na carreira. O que é relevante na carreira é ser milionário e jogar na NBA. Então, primeiro, houve uma mudança de conceito do jogador brasileiro. Não existe mais uma entrega à seleção brasileira de basquete como existia nos anos 90, nos anos 80. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que sempre foi uma geração individualista, de muito mimimi, né? Muitas vezes esses mesmos jogadores abriram mão de defender a seleção brasileira, não queriam trabalhar com determinado treinador, sempre foi uma relação muito complicada. Então, acho que a questão está nisso aí. Mudou-se o conceito em defender a seleção brasileira de basquete. Nós tínhamos lá no passado, desde do Vlamir Marques, do Amaury Passos, do Biratã, depois do Oscar, Marcel e outros, havia um conceito em defender a seleção brasileira. Essa geração de hoje, desses últimos 10, 15 anos, salvo algumas exceções, até colocaria o Alex Garcia com uma exceção a essa regra, mas uma andorinha só não faz verão, a maioria nunca deu a mínima para a seleção brasileira. Essa que é a verdade. Então, o Moiano tem uma certa razão quando ele fala de comprometimento? Total. E assim, eu acho que, claro, o Moiano talvez tenha cometido alguns erros, a gente pode até discutir isso, mas é um cara que tem um currículo invejável. O Moiano foi campeão olímpico com a Argentina. Será que ele ia desaprender tanto assim? Agora, não adianta você só trazer um treinador milionário. Você tem que ter um comprometimento do grupo. Se o grupo não tiver comprometido com aquilo que o treinador quer, não vai virar nada. E essa geração, os resultados mostram, nunca foi comprometida com a seleção brasileira. Essa é que é a verdade. E não dá para falar que é uma geração ruim, né? Não dá para falar que é uma geração de jogadores com qualidade ruim. São bons jogadores. Isso que mostra o Fábio, individualmente, essa geração, Fábio, essa geração individualmente é melhor do que a dos anos 80. Sim, tem muito jogador de qualidade, mas acabou se perdendo mesmo, né, com isso. E você vê o Moiano, né, vindo da seleção da Argentina, aquele título olímpico da Argentina, com jogadores com uma entrega do caramba, né? Andrés Nocioni, Luiz Scola, esses jogadores são fantásticos em termos de entrega para a seleção. Aí ele pega uma seleção da seleção brasileira com jogadores que, por exemplo, abriam mão da convocatória da seleção por conta da NBA, por conta de alguma lesão que ocorria. O próprio Oscar reclamava muito, né, desses jogadores que abriam mão, mas tem uma mudança muito grande, né, com relação à entrega, não levando em conta até as gerações anteriores à seleção brasileira, mas a geração do mesmo período, né, do Brasil, que era a seleção argentina. Eu acho que
de certa maneira, tanto a geração como o próprio Rubem são vítimas de um desastre. Peraí que eu acho que parou de gravar, gente. Não parou, não? Não. Ah, não parou, não. Eu vou falar de novo. Eu acho que tanto a geração como o Rubem são vítimas do desastre que foi a CBB aí nesse século. Também. E não havia grandes condições de trabalho para nenhum dos dois. Fora que o Rubem foi contratado pelo currículo, foi contratado pela proximidade com o Brasil também, proximidade geográfica mesmo e de língua com o Brasil também, mas ele era um técnico que não tinha um estilo de jogo nada semelhante ao que se joga no Brasil. Ele tentou também mudar radicalmente o que se fazia no Brasil e não é muito fácil, assim, ainda mais nesse esquema de seleções e num sistema de calendário que muitas vezes os grandes nomes só podem ou querem, aí é outro debate, serem chamados para os grandes torneios. Então não havia e não há. Tá? O problema não é do Rubem, o problema é do sistema nesse ponto. Uma grande continuidade de elenco das seleções, porque muitas vezes quem classifica, quem disputa as eliminatórias, não é o mesmo grupo que disputa os torneios, caso essa classificação seja obtida. Dito isso, que os dois lados se ferraram um pouco por conta da CBB, dentro do cenário da medida do possível, tem erro também dos dois lados. O Rubem tentou mudar muito o esquema brasileiro, ele também não teve uma adaptação por parte dele, a meu ver, e ele teve grandes méritos, principalmente em 2012, em trazer o Brasil de volta para uma Olimpíada do basquete masculino, ter ido bem, ter feito também uma boa Copa do Mundo, mas ao mesmo tempo ele teve dois resultados para lá de medíocres, para lá de péssimos, que foi aquela Copa América de 2013, que o Brasil perdeu até para a Jamaica, e a Olimpíada em 2016, que foi eliminado em casa num grupo que dava para passar. Um grupo que dava para passar e jogando em casa também. Os jogadores, igual o Rafa falou, é uma nova mentalidade. Não os critico muito também, salvo algumas exceções, eu não os critico muito, porque se eu fosse jogador, eu não sei se eu ia querer ficar atendendo a CBB também, apesar de ser a seleção e tudo mais, mas realmente, por diversas vezes, algumas dispensas me soaram estranhas. Claro que não tenho todos os bastidores para julgar, mas pela superfície, né, do que foi passado para o grande público, me pareceu algo um pouquinho estranho. Eu acho que tem erro de todo lado aí, não cabe um ficar atacando o outro, até porque já foi, né? Nesse dia de hoje que a gente está gravando isso aqui dia 15 de junho, estaria acontecendo o pré-olímpico em Split, na Croácia, que foi adiado para o ano que vem. A CBB ganhou aí mais um ano para se planejar, tem um novo técnico estrangeiro, uma nova geração surgindo. Eu acho que não precisa ficar perdendo tempo com picuinha, até porque, no final das contas, o Rubem estava dando uma entrevista para um jornalista argentino, para um canal argentino, e ele fala o que ele quiser também. Uma briguinha, não sei se é quem é a CBB, né, para falar isso, né? Quem é a CBB na fila do pão para falar, para criticar o treinador? Brincadeira. Primeiro isso. Mas mesmo que fosse também, não é hora. Acho que não sei se... Diga, Rafael Antônio. É muito mimimi, cara. É muito mimimi. Deixa o cara, a opinião dele lá, deixa ele falar. Hoje ninguém pode emitir opinião que já vem o outro lado, nota de repúdio. Ah, vai a merda. Opinião do cara. Opinião do cara. O que tem ele falar que os caras não tinham comprometimento? É uma visão dele. Agora vinha a CBB com nota de repúdio. Ah, os caras têm mais o que fazer. É que nem a Câmara Municipal de Bauru querer se meter em acesso do Noroeste. Ah, vai cuidar da estação de tratamento de esgoto, vai cobrar o prefeito, vai cobrar essas compras aí de respirador, de coisa para a luta da pandemia. Ah, vai atrás de coisa mais séria, mais significativa. Deixa o Noroeste se entender com a federação. Sabe, nós estamos vivendo uma época em que os caras se preocupam com inutilidades. Inutilidades. Aquilo que deveriam se preocupar de fato, não se preocupam. Já que o Rafael Antônio citou o assunto, alguém mais tem alguma consideração a fazer ao basquete ou podemos passar para o próximo assunto?
Pode mudar. Pode mudar, vamos aí. Então vamos lá. O assunto agora é a moção que a Câmara Municipal propôs para que o Noroeste recebesse o acesso à Série A3. Quem começa? Bom, pelo menos não é uma moção de aplauso, né? Como sempre tem lá na Câmara, que é uma que serve menos ainda, né, para as coisas. Mas, enfim, é ano eleitoral, né? A gente está aí nessa época, a galera está querendo se mostrar, né? Mas para que se intrometer, né? Tem outras coisas para fazer, né? Um campo político aí de Bauru e outras necessidades de momento, né? Mais uma que muda de assunto, né? Parece que não está querendo ver os problemas da cidade mesmo, né? E o caso do Noroeste continua, né? Ainda em busca de um acesso, mesmo já sem o jogo, sem jogos, né, realizados. A FPF, Federação Paulista, voltou às atividades, né, à sua sede e já pensando num retorno do futebol em São Paulo, já que o Rio de Janeiro já está tão apressado que está programando já um retorno na próxima semana. E enquanto isso, a gente tem dados aí de mais de 10 mil mortos no estado de São Paulo, quase 70% de UTI ocupada, e o que se pensa, né, na Federação Paulista é retornar às atividades, retornar ao futebol, até porque está, né, tudo tranquilo aqui no estado de São Paulo. Bom, em relação ao futebol, eu já disse anteriormente, a Câmara Municipal tem que se preocupar com a questão da Coab, que, né, estão querendo abafar o caso. Os caras têm que se preocupar com a estação de tratamento de esgoto, que até hoje, Bauru, né, caminha lentamente, é um dos municípios do Brasil que ainda não tem a questão do tratamento de esgoto. Tem uma questão da pandemia, coisas muito mais sérias para os nobres edis tratarem do que um assunto que eles não têm nada a ver. O que essa moção vai resolver? Você acha que o presidente da Federação Paulista de Futebol vai ficar preocupado com moção da Câmara Municipal de Bauru? Ah, me poupe, né? Ah, vá pro quinto dos infernos, sabe? É muita picaretagem política. É muita picaretagem política isso, sabe? Oportunismo barato no último, para não dizer outra coisa, sabe? Tem coisa muito mais importante na cidade para os caras se preocuparem. E o futebol vai voltar. Aliás, eu estava acompanhando hoje aqui o noticiário em Rio Preto, o Novo Horizontino já está fazendo teste com os jogadores hoje. Todo mundo lá passou pelo examezinho, tem que colocar o cotonete no nariz, parece que o negócio é até meio incômodo de fazer, mas o pessoal se reapresentou hoje, o Mirassol aqui vai fazer também, o Paulistão vai voltar, né? Vai voltar talvez aí no meio de julho, no comecinho de agosto, vai depender da reunião amanhã na federação. Série A2 e Série A3 vai voltar no fim do ano. É isso que a federação vai fazer, vão terminar o campeonato e até lá o Noroeste vai se virar, sabe? Bacana o que a torcida está fazendo, a questão da vaquinha, para dar um amparo aí aos funcionários que ficaram sem emprego. Acho isso muito válido, muito legal. Agora, vamos parar de oportunismo e picaretagem política. Isso é picaretagem política, o que a Câmara Municipal de Bauru está querendo fazer, está querendo usar o nome do Noroeste para se aparecer. Eu, inclusive, nem noticiei essa porcaria, porque eu acho que isso é promover irrelevância, sabe? É promover irrelevância essa merda. Então... Eu proponho uma moção de aplauso, Rafael Antônio. Apoiado. Não, é palhaçada, né, cara? Nós estamos vivendo tantos problemas, tanta coisa séria, os caras vêm com brincadeira. Para com isso. É ano político, né? Ano eleitoral. E o futebol vai voltar porque tem muita gente interessada. A Globo precisa do futebol, porque ela começou a tomar pau da Eliane no domingo com reprise. Então ela precisa do futebol ao vivo. Vai voltar o futebol. O Campeonato Carioca, o
Botafogo e Fluminense podem espernear, mas vai voltar. Se não for esse domingo, vai ser no outro. Podemos discutir aqui se é legal ou não, mas também nós estamos vivendo uma sociedade que é uma zona, né? Não se tem comando nenhum na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal. Agora cada prefeito faz o seu decreto. É uma zona, tem cidade que o comércio funciona, tem outro que o comércio não funciona, tem lugar que o shopping funciona, no outro o shopping não funciona. Agora bar vai escolher ou vai trabalhar de manhã ou vai trabalhar à tarde. Aí eu queria entender também, você vai funcionar 4 horas por dia. Mas isso aí não causa aglomeração porque você está com menos tempo de trabalho, já que vai abrir, abre 6, 8 horas, cáspita. Pelo menos você tem menos aglomeração. Já que sortou a boiada, né? Já que sortou a boiada de casa, ninguém mais está ficando em casa, porque nós brasileiros não conseguimos fazer quarentena. Fábio Toledo conseguiu, coitado. Tá até, você vê a cara triste dele, 60, 70 dias em casa. Mas é exceção à regra. A maioria do povão, todo mundo, na hora que falou, pode ir um pouco lá, vamos reabrir o comércio, saiu a boiada. Então, já que saiu a boiada, vamos voltar com o futebol, com o basquete, volta com tudo, né? Vamos tomar os nossos cuidados e pronto. Isso aqui é uma zona, né? Já que isso aqui é uma zona, então vamos voltar às atividades, fazer o quê? E vamos pagar caro, né? Por isso que o Brasil está nessa situação aí de segundo país em caso de mortes de Covid-19 no mundo. Calma, Rafael Antônio. Calma. Respira. Eu tô calmo, cara. Eu tô calmo. É que isso aqui é uma baderna, velho. Aí vem Confederação Brasileira de Basquete fazer nota de repúdio com o que o outro fala. Câmara Municipal vem querer se aproveitar politicamente. Vão todos a merda. Vem Federação Paulista de Basquete, né? Oferecendo jogo com máscara. Tudo uma maravilha. Rafa, calma aí que a gente chega nessa liderança ainda. Calma aí, você tá muito afobado. Estamos no rumo. E aí, Lucas, o que você achou da moção da Câmara Municipal? Depois do que o Rafa falou, eu não tenho nem coragem de falar nada. Não, mas eu faço minhas palavras dele, inclusive nos insultos, né? É um absurdo, realmente, isso aqui não tem condição. A prova é de que lá no começo da pandemia, como a narrativa, né, a guerra de narrativas hoje em dia é o que mais importa na sociedade brasileira, quiçá mundial, né? No começo da pandemia, tá muito aquela história, não, a gente precisa trabalhar, porque a gente precisa não sei o quê. Meu amigo, se você precisa só trabalhar, você não precisa ir no bar, você não precisa ir pra praia, você não precisa fazer fila em shopping. Você precisa de trabalhar só. Então, assim, é muito legal que os fatos, aí parafraseando aquele biólogo, o Átila, né? Nessa pandemia, os fatos estão derrubando as narrativas de uma maneira muito rápida, né? Não está demorando muito, as narrativas estão caindo e estão mudando, né? Estão se ajustando para caber nos novos fatos. Mas se essa pandemia teve um lado bom, com muitas aspas, é que está escancarando aí a canalice de muita gente, a falta de empatia de muita gente e também a falta de preparo do Brasil, que muitas vezes a gente acha que a gente pode fazer muita coisa e, na verdade, a gente tem problemas muito maiores e muito mais profundos para resolver. Não tem muito o que dizer além do que o Rafael já falou, não. E parabéns pela quarentena aí, Fábio. O assunto agora é o vôlei, que teve aí, anunciou o vôlei de Bauru, o SESI Vôlei Bauru anunciou algumas dispensas do seu elenco, e tá aí, até devagar, né? Até mesmo porque a gente não sabe quando voltam os campeonatos, então até o mercado tá meio devagar. Rafael, quais foram as dispensas que ocorreram no vôlei? Vamos enumerar então, vamos lá, começando, levantadoras, foram embora a Nayane e a Yarla. Vai chegar a Carol Leite, que inclusive já se desligou oficialmente do Sesc Rio de Janeiro, deve ser anunciada, não sei se nos próximos dias, porque, como eu disse, esse país é uma zona, você não sabe quando é que vai voltar o voleibol, mas então os dirigentes estão esperando isso, mas pelo menos nesse aspecto o voleibol é quem tem já o mercado mais definido para a próxima temporada. A líbero, a Tássia, também não vai ficar, o que dá a entender
que teremos o regresso da dominicana Brenda Castilho, a equipe do SESI Vôlei Bauru. Ela deve voltar. Aliás, outro dia eu questionei o Reinaldo Mandalite. Ele quis conversar, mas falou que a menina estava no radar. Para mim, acho que já está, inclusive, contratada. Até por isso a Sarah Wilhite foi liberada, não vai ficar. Assim como a Gleice, também outra ponteira que foi liberada. 2 centrais também foram embora. A Andressa e a Valquíria. Vão permanecer a Maihara e a Denísia. Deve chegar a Mara também para essa posição. A Kimberly também foi liberada, né? A oposta Kimberly. Eu acho que das dispensas foram essas. Se eu esqueci alguma... Falou a Gabi Cândido? Oi? Gabi Cândido. O Gabi Cândido também saiu. Bem lembrado. A Gabi Cândido também saiu. Agora, para reposição, fala-se em Mari Casimiro de volta, até Mari Paraíba, mas por enquanto a Mari Paraíba tá curtindo a Itália lá. Todo dia ela posta uma foto diferente. Ficou tanto tempo enclausurada lá em quarentena, que agora ela sai todo dia de casa lá na Itália e fica postando foto, mas não tem nenhuma oficialização ainda de um eventual retorno a Bauru. Vamos aguardar. Falaram também numa menina lá do Fluminense, né? Que é oposta, a Pamela. Vamos aguardar os próximos dias, mas pelo menos o SESI Vôlei Bauru tem notícia, né? O pessoal está se mexendo. E uma coisa que eu acho interessante, esse ano vai ter mais mescla de jogadoras da base com as jogadoras adultas. A Júlia vai ser a segunda líbero, definitivamente, ao lado da Brenda Castilho. E outras meninas aí vão ganhar oportunidade na posição de central, na posição de ponteira, passadeira. Vamos ver, eu estou bastante curioso para como é que vai ser essa mescla do SESI Vôlei Bauru. Tem alguns nomes que eu acho que ainda poderiam ter sido mantidos, por exemplo, principalmente a Gabi Cândido e a Gleice, que são 2 jovens, né, não eram da base do SESI, mas eram 2 jovens que eu acho que poderiam ainda crescer aqui, principalmente a Gabi Cândido, gostava muito do estilo de jogo dela, sempre foi eficiente quando entrou, mas o lado bom de ter o SESI é o aporte financeiro, mas também se faz necessário o uso da base, né? Então, é do mercado, é do business, é compreensível também algumas dessas saídas. Mas o Bauru, a meu ver, se der tudo certo, essas contratações aí que estão tentando, vai ter um possível upgrade de elenco na próxima temporada. Tem que ver como é que vai ser quando juntar todo mundo e a bola subir. Mas, à primeira vista, eu imagino um Bauru competitivo, mais competitivo, podendo até brigar por títulos nacionais, não só estaduais, na próxima temporada. É por aí? Por aí. Foi uma mudança drástica, né, que foi feita e compreensível, né, até por conta dos resultados não tão bons na temporada. No início dessa temporada do vôlei, a expectativa era que o Vôlei Bauru se solidificasse ali como uma terceira força, né, do cenário nacional, e o que aconteceu foi ficar ali em 5º, 4º lugar disputando com o Osasco. E isso acho que levou muita gente a sair, né, por conta desse desempenho ruim aí, né, durante a temporada. Eu achava que a Gabi Cândido e a Gleice, até por serem jovens ainda, né, com o desenvolvimento, a Gabi Cândido se desenvolvendo de fato, né, cada temporada, seria um bom nome para ficar, mas eu também compreendo que para elas mesmas, né, seria importante sair, ter e jogar em outro lugar, né, ter mais oportunidades. A Gleice, por exemplo, né, bem provável que não ia ser muito utilizada na próxima temporada. A tendência é que ela vá para o Barueri, né, que é um time que trabalha muito com jovens, né, desde essa última temporada. Então, para elas é muito bom, muito positivo. A própria Kimberly também, que teve pouco espaço na Superliga, vai ter uma possibilidade de jogar uma equipe, lógico que com menos ambição, mas ela vai ser
provavelmente titular, ou ter mais tempo de quadra. Então, para elas é muito positivo, né, essa mudança. E para Bauru, uma alternativas, né, para fazer um novo elenco com essas jogadoras que ficam, né, a Polina, provavelmente, né, dizem que está apalavrada, a Tiffany, Dani Lins, a Denise, a Mayara. Dá para ver que a tendência é que o time se baseie em uma equipe titular, assim como, por exemplo, o Praia Clube, né, o Minas, muitas vezes formam um time um time muito forte de titulares ali, na reserva, nomes um pouco mais medianos ou jovens, né, com potencial. Então, acho que o Bauru vai trabalhar muito nisso, né? Então, com essa possível chegada da Brenda Castilho, teria mais uma posição ali para uma ponteira passadora, que vai ser muito importante para o Bauru, né? Que desde da outra temporada ainda, até antes, né? Até antes do SESI chegar a Bauru, o problema do passe bauruense foi sempre calcanhar de Aquiles da equipe. E a chegada de uma ponteira passadora vai ser muito importante para ter uma melhora, né, no time. E dos nomes que tem, né, de mercado, eu acho que vale até, né, o SESI procurar algum nome estrangeiro também. Porque, embora tenha essa possibilidade da Mari Cassimiro, né, eu não acho que ela seja uma jogadora com capacidade para ser, por exemplo, titular do voleibol. Então, acho que vai ser um nome estrangeiro ali para tratar desse passe, né? Um passe estrangeiro com a Castilho e mais uma jogadora vinda de fora. Não dá para depender novamente da Tiffany como ponteira. Eu acho que a Tiffany deveria permanecer como oposta, vinda na versão de 5-1. Ela se mostrou muito bem vinda do banco na Superliga. Então, colocando a Polina e a Tiffany juntas ali é meio complicado, porque o passe da Tiffany não sai bem, e isso é complicado. Mas ajustando o passe com mais uma jogadora, uma ponteira passadora, provavelmente estrangeira, daria uma liga interessante para o voleibol. Mas vale destacar também que as outras equipes se movimentam e eu acho que vai ser uma temporada complicada também. A Tiffany, até é uma questão que eu queria falar também, além de todas as saídas, né, as dispensas do Bauru, ainda tem uma meio saída, né, da Tiffany, que é um declínio físico dela, que é natural, não só da idade, como pelo fato da mudança de gênero, que vários estudos mostram também que ela tem todo aquele tamanho, mas conforme o tempo vai passando, ela vai ficando cada vez mais fraca na relação potência-tamanho. Então, desgaste. Vai tendo um desgaste cada vez maior, uma condição que a mudança de gênero causa isso, um declínio mais acentuado, principalmente pelo fato dela ter feito essa transição de gênero já aí por volta dos seus 30 e poucos anos. Então, a Tiffany ainda vai estar no Bauru, ainda vai ter qualidade, principalmente no ataque, mas espere cada vez menos dela. Pelo menos é isso que a teoria nos diz, né? Às vezes, na prática, ela vai lá e continua arrebentando, tomara, mas eu acho um pouco perigoso também falar, não, a gente tem a Denise, a gente tem a Dani Lins, a gente tem a Polina, todos como jogadores de elite, e a gente tem a Tiffany. Espera lá, não dá para saber como vai ser também. Tem que esperar um pouco a temporada começar e analisar literalmente temporada a temporada como é que vai ser essa situação dela aí. Rafael? Só completando isso que o Guanais está dizendo, eu acho que nós temos que ter uma preocupação que as jogadoras que permaneceram já têm uma faixa etária um pouco elevada. Você pega a Dani Lins, a Denise, a Tiffany, né? Se voltar a Mari Casimiro, são jogadoras já com uma idade, certo ponto, avançadas. E jogadoras com idade um pouco mais avançadas, a possibilidade de contusão, de desgaste é maior ao longo da temporada. Claro que a gente não sabe ainda como vai ser essa nova temporada, mas é algo que me preocupa nessa remontagem. Eu até acho legal a proposta da diretoria do SESI Vôlei Bauru de aumentar essa mescla de jovens como experientes. Mas ficou muita jogadora experiente.
E aí, de repente, se você perder algumas dessas jogadoras experientes por conta do desgaste da temporada, por conta de contusões, a gente sabe que todo mundo está sujeito a isso, ainda mais agora que nós vamos voltar de uma pandemia completamente diferente, em que o tempo de preparação e recuperação vai ser outro para todos os atletas em todas as modalidades esportivas. Então, acho que nesse ponto o SESI Vôlei Bauru vai correr um certo risco. Mas é uma aposta. Eu acho que tem que começar essa renovação também. Até porque a gente não sabe qual vai ser o aporte do SESI também, né? A informação que eu tenho, por exemplo, em Franca, o acordo do SESI com o Franca Basquete é pagar a comissão técnica. Quem vai pagar a folha salarial de jogador, contratação, esse tipo de coisa, vai ser o Magazine Luiza e os outros patrocinadores do Franca Basquete. Eu não sei ainda quais serão os moldes desse novo ano aqui no SESI Vôlei Bauru. Se o SESI vai bancar salário de jogadoras, se só vai manter comissão técnica. Então, tudo isso também precisa ser analisado daqui para frente. Algo mais a acrescentar? Vamos a corneta e o joinha da semana. Ah, não, eu tenho uma. Eu achei que iam falar ainda sobre o Vôlei Bauru. Então, continue. Não, é sobre o São Caetano. Né? O São Caetano que caiu para a Superliga B na última temporada, ficou ali em penúltimo ou último, não me recordo agora de cabeça, mas perdeu o patrocínio Master do São Cristóvão Saúde. Né? Lembrando que essa empresa, na última temporada, patrocinou tanto o São Caetano quanto o Osasco, e agora deixou o São Caetano e vai ficar só com o Osasco. Então, eles entraram com essa parceria em São Caetano em 2012 e estão saindo agora justamente no momento em que o São Caetano irá disputar a Superliga B. Até o treinador Ricardo Gomes falou que o projeto, à primeira vista, não vai acabar, que eles vão continuar lutando por verba, mas que eles precisam sim de um Master para continuar as atividades. E por enquanto não vai fechar, não vai encerrar, mas que eles estão precisando de mais gente. Seria uma pena que o São Caetano é um dos times em atividade ininterrupta há mais tempo no Brasil, né? Se não for um dos times que tem uma das maiores marcas aqui no estado de São Paulo. Tomara que consigam voltar também para a Superliga A aí para 2022. 2 ou 1? Acho que 2. Diga, Rafa. Eu acho que eles não vão nem cair, viu? Porque, por um detalhe, o Flamengo vai fazer a fusão com o Sesc. Então aí você já abre uma vaga de retorno. E o tal de Itajaí, que a CBV proclamou o acesso, Itajaí, Brasília, a Elisângela, que é a mentora lá do projeto, já disse que não vai disputar a Superliga principal porque não tem estrutura. Aliás, as jogadoras, o time teve aí 4, 5 meses de atividade, as jogadoras só receberam 1 mês de salário. Estão esperando os outros. Né? Nada foi pago. Ó, pra você ter ainda, o projeto lá foi o seguinte: vamos disputar a Superliga B, vamos contratando as jogadoras e durante a competição a gente vai arrumando os patrocinadores. Só que aí não arrumou. E aí o time ficou em segundo lugar quando o campeonato foi interrompido. Então a Elisângela, que já foi campeã olímpica, inclusive, jogou por várias equipes, ela falou que o Itajaí não vai para a Superliga. Então, talvez o São Caetano e o Valinhos permaneçam na elite do voleibol. Coisas do esporte brasileiro feitos com aquele planejamento sensacional. Nossa, sem dúvida. Um time que em pleno 2020 ainda trabalha com esse planejamento de começar a temporada sem verba e ir em busca durante a temporada é um amadorismo gigantesco, com todo, né, perdão aos amadores do esporte. Então... Nem o Jornada Esportiva, nem o Locomotiva Esportiva estão assim, pô. A gente começa sem verba e sabe que não vai ter a verba. A gente tem esse planejamento. A gente não espera que vai chegar verba no meio. Bom, então aí com isso, realmente que o Rafa falou, eu tinha me esquecido desse detalhe, né, entre aspas. Então aí o Master torna-se ainda mais crucial para o São Caetano
em 2020 e 2021, né? Vamos ver o que vai acontecer, aguardamos as cenas dos próximos capítulos. E aí vem aquela observação, né, que eu já fiz na edição anterior dessa liberação do ranking da CBV aí, que na minha opinião vai dar fazer um torneio ainda mais desigual do que já é, né? Porque você não vai, esses times aí que estão com dificuldade até para achar patrocinador, não vão contratar jogadoras de bom nível, assim, do mesmo nível que outras equipes vão contratar. Então eu vejo que esse fim do ranking, né, favorece muito mais esses times que já estão ali brigando por título e tudo mais, e as equipes que estão ali embaixo vão continuar na mesma, né, com essas dificuldades, pegando as sobras ali do mercado. Mas a questão financeira que essa pandemia trouxe, ou seja, está todo mundo perdendo receita. Essa questão não faria os custos, os salários serem reduzidos? Precisaria, né? Alguém em sã consciência tem que fazer isso. Agora, se os caras querem manter loucuras... Por exemplo, no futebol, o Flamengo falou que nada vai mudar. O Flamengo prefere mandar os funcionários, né, da Gávea embora, mas vai manter salário de jogador. Não pagar os meninos do Ninho, né? O Corinthians está querendo trazer Jô, né? Não tem dinheiro, mas está falando em trazer Jô, continuar gastando o que não tem. Véio. Infelizmente, a pandemia não vai mudar muito a mentalidade. Olha, deixa eu dar o meu destaque final, que vai ser um pouquinho fora do esporte. Hoje, vocês sabem, foi presa lá aquela manifestante, a Sarah Winter, né? Olha só, olha o país em que vivemos. Palavras do irmão dela, o nobre senhor, deixa eu ver o nome dele aqui, rapaz. Diego Giromini. Olha o que ele disse para a imprensa hoje. Sarah não pode viver em sociedade, pois prejudica tudo que toca, a família, a política e o país. Como sou brasileiro e quero um país melhor, a notícia foi extremamente positiva. Ela é totalmente descontrolada. Só quer aparecer na mídia. Não serve para nada. É uma sociopata. Tem a cabeça da Suzane von Richthofen e por isso não pode viver em sociedade. Irmão, esse país está uma maravilha, hein? Olha, o irmão disse isso da irmã. É gente boa pra caramba, hein? Meu Deus. Então esse é seu destaque final, Rafael? Não vai ter cornetagem e nem joinha? Mas precisa mais? O que eu já cornetei hoje, se eu cornetar mais do jeito desse mimimi, vão me processar. Corneta já dá para a semana toda, já. Então, vamos lá, alguém tem alguma cornetagem, algum joinha? Bom, o meu joinha da semana vai para Amanda Nunes, a lutadora de MMA que, na minha opinião, é a maior lutadora de MMA da história, já superou a Cris Cyborg. A Ronda Rousey nem dá para falar mais, né, de lutadora, mas a Amanda Nunes, ela já está há um bom tempo como campeã e não é derrotada desde 2014. Na última gravação que a gente fez foi no sábado, né, no mesmo dia que ela lutou contra a Felice Spencer, defendendo o cinturão do peso pena e do... Foi um peso só? Foi 2 divisões? Foi um peso só. 2 divisões, né? Defendeu contra a canadense e venceu mais uma vez, né? Agora tem um cartel de 20 vitórias e 4 derrotas. Amanda Nunes, a primeira vez que eu vi ela lutar foi uma luta antes dela ser campeã do UFC. E eu vi que ela era a evolução do MMA feminino e está sendo comprovado mesmo, né? Principalmente do MMA no UFC, né? Porque na época a Ronda Rousey dominava, mas a Ronda só jogava no judô dela ali, derrubava a adversária, finalizava e boa. Agora a Amanda Nunes é a legítima lutadora marcial mista, né? Do campeã aí do UFC, e vale mencionar, né, esse troféu joinha para ela que já está meio que, né, projetando um futuro aí já na aposentadoria, está querendo
já largar, já ganhou tudo também, né? Para que mais, né? Mas fica aí o joinha para Amanda Nunes. E a corneta vai para uma figura aí mostrando a alienação do esportista, né? O Rinaldo Rodrigues, o eterno dono do Liga Sorocabana, que conseguiu chamar a atenção de uma entidade jesuíta não, judaica, né? Sobre uma foto, uma montagem, né, que ele postou no Instagram com ele com um uniforme como Hitler, né? Com um uniforme nazista. Ele disse que era uma brincadeira com o cabelo dele, que ele nem tinha prestado atenção no uniforme, né? Que era do Hitler, nem tinha uma suástica ali no braço, mas ele postou ali no stories do Instagram dele. Você vê que era uma coisa tão ruim que quando ele percebeu, ele já tirou do stories dele, depois do impacto que já teve, né? E mostra como é alienado, né? O Rinaldo Rodrigues nem se fala, mas alienado o esportista em geral, né? Que não entende a situação global de momento, né? E me faz uma atitude dessa completamente deplorável aí. Acabou sendo até alvo de repúdio, né? Claro que nosso repúdio não vale nada, mas sempre fica sempre uma lembrança, né? Para essas pessoas que buscam. Não sei nem se ele quis se aparecer, né? Embora ele quase sempre queira se aparecer, ainda mais quando não tem. O Liga Sorocabana já não está há um bom tempo, né, no cenário do basquete nacional importante, né? Mas ele quis se aparecer de um modo completamente diferente e deplorável. Só sobre o Rinaldo, agentes de 3 das principais agências de atletas de basquetebol masculino do Brasil são judeus e emitiram uma nota conjunta de repúdio ao Rinaldo. E existe um burburinho aí de uma possível volta da Liga Sorocabana ao NBB, isso ainda está bem engatinhando, mas pode ser que role. E, se ficar sem jogador dessas 3 agências, vai ser um pouquinho mais complicado do que já seria essa volta da Liga Sorocabana. Já aproveitando aqui a minha cornetagem da semana, vai para a FERJ e pela Federação, né, Estadual do Rio de Janeiro, e pela maneira com que ela está tentando voltar ao Campeonato Carioca a fórceps, mesmo sem todos os times aceitarem, mesmo sem protocolos, tentando mudar regulamento. Tá uma zona, para variar, lá no Rio de Janeiro. E minha cornetagem vai para ela. E meu joinha aí vai para quem ainda está em quarentena, quem ainda está respeitando isso aqui, porque realmente é uma minoria. Parabéns, Fábio. Parabéns, Rafa. Obrigado. Bom, eu não teria nenhuma cornetagem, nem joinha essa semana. Essa semana eu estou bem decepcionada, né? Abriu um comércio, abriu um shopping, todo mundo correu para as ruas, como se fosse o último dia na face da terra, né? É complicado. Então, essa semana estou meio desanimada, não quero nem cornetar e nem dar joinha. Eu sugiro terminar o programa colocando aquela música. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Esse é o retrato do povo brasileiro. Vocês falaram do Rinaldo, para mim não é nada surpreendente. Depois que uma vez ele chegou no ginásio do Palmeiras e gritou "Vai Corinthians", tem um pino a menos na cabeça. Teve aquele jogo da Liga Sorocabana contra o Corinthians, que ele comandou a Liga Sorocabana com um agasalho do Corinthians. Uma bandeira, não lembro. Enfim, não dá nem para rir depois dessa do Hitler, não dá nem para rir, mas é difícil. Tá certo, então, pessoal, até a próxima semana. Vamos ver como essas novelas se desenrolam aí. Chamando o pessoal para acompanhar, né, o canal do Jornada Esportiva no YouTube. A gente vai tentar, na medida do possível, né, colocar mais conteúdos aí, conteúdos semanais. Vamos ver se a gente consegue algumas entrevistas aí, tipo home office, né, para seguir aí, para trazer um conteúdo para os nossos internautas. Então, acompanhem o Jornada Esportiva e o Locomotiva Esportiva nas redes sociais, que em versão home office a gente vai tentar trazer aí novidades
nossos internautas. Até mais.